O Robson Couto, membro ao mês do My News, disse assim: Ronaldo Caiado não é médico e foi negacionista na época da pandemia, e ao contrário, não é, Fabiana? Ele foi, por ser médico, ele foi muito correto em relação às abordagens da pandemia e por isso rompeu com o ex-presidente Jair Bolsonaro à época, né? A gênese dessa indisposição de Bolsonaro com Caiado é porque ele ficou do lado da ciência na hora decisiva, não foi isso? Foi justamente isso. Eles tiveram o primeiro embate, e o governador Ronaldo Caiado chegou a falar em rompimento. Foi justamente na época da pandemia. O Caiado foi um dos primeiros governadores a fazer um decreto de distanciamento, estabelecendo regras de distanciamento social e tudo mais. O Bolsonaro se colocou contrário, e o Caiado falou que não ia aceitar, usou até uma expressão na época que era do Obama, do Barack Obama, falando sobre ignorância, e aí eles tiveram um grande embate. Então, e ao longo da pandemia, teve ali, ele voltou a fazer algumas reuniões com o Bolsonaro e tal, mas ficou esse mal-estar que teve com o início, e aliás, o discurso que o Bolsonaro veio fazer aqui no comício foi justamente relembrando esse episódio, que ele falou assim que que ele foi contra os governadores covardes na pandemia, né? Reafirmando, voltando a chamar, falando que o Caiado era covarde, o Caiado respondeu, isso foi agora na campanha, foi justamente esse o início aí do rompimento dos dois, e aí ao longo desse tempo depois, eles tiveram uma reconciliação. É bom lembrar, né, que o Caiado participou do ato na Paulista no ano passado. Então, o Caiado se move muito ali no sentido de ir analisando pesquisas, a popularidade do ex-presidente Bolsonaro, o nível de influência dele, e aí, às vezes, se aproxima e às vezes se distancia. E agora, justamente na campanha eleitoral, na campanha municipal, eles voltaram a se distanciar, tendo cada um seu candidato, e com essa presença forte do Bolsonaro aqui. O Caiado aproveitou também desgastes do Bolsonaro, do bolsonarismo nessa campanha municipal no país inteiro, para dizer que o povo está cansado dessa direita extrema, né, que o pessoal não aguenta mais esse embate, essa polarização entre PT e PL, também nesse sentido de acompanhar pesquisas e tentar se colocar como esse candidato, representante da direita moderada, da direita tradicional, no país para 2026. Mas, assim, né, não teve nenhum negacionismo do Caiado, isso aí a gente tem que ser justo. Na época da pandemia, ele atuou seguindo a ciência, seguindo as orientações de médicos, de cientistas. Nesse sentido, foi justamente aí essa diferença dele para o Bolsonaro. Ô, Maíra, nesse sentido, o Caiado ele representa a direita mais tradicional, civilizada e democrática, ou ele também representa a extrema direita? Ou pelo menos flerta querendo os votos, mas fica mais na direita tradicional? Queria te ouvir sobre isso. Bem, ele tem um perfil distinto do Bolsonaro no tocante ao discurso, né? Enquanto o Bolsonaro se faz um discurso muito militarizado, com muita ênfase em um componente anti-establishment, né? Um componente que critica o sistema político, critica o sistema eleitoral, atenta contra a legitimidade das urnas eleitorais, e age nesse sentido, né? Como a gente viu com essas investigações acerca do avançado estágio de organização de um golpe militar para depor um presidente eleito e depois uma tentativa de assassinato desse presidente eleito. Ele adota um discurso de confrontação ao Supremo Tribunal Federal, xingando o ministro, né? Então, é alguém que tem pouco respeito à liturgia. Outro ponto também a ser assinalado, e que diferencia esse, sim, de maneira muito demarcada, o Ronaldo Caiado, é que Bolsonaro ele não é alguém que faça aliados e que tenha um grupo político de longo prazo ou de médio prazo. Ele não é alguém que tem vida partidária, que consegue atuar dentro de um escopo da política partidária.
Ronaldo Caiado não se pode dizer o mesmo dele. Ele é alguém que teve uma longa trajetória no PFL, depois no Democratas, hoje está no União Brasil, mas é alguém fundou a UDR, né, que é a União Democrática Ruralista, mas daí a colocar nele a pecha de um democrata. A democratização ela tem um componente de ênfase na igualdade, processos igualitários, né? Transforma a participação social, que não me parece ser muito o perfil discursivo de Ronaldo Caiado, até porque ele se demarca como alguém da direita. E a direita se caracteriza por um maior respeito, né? um maior zelo pelas hierarquias tal como constituídas, né? A direita, ela muitas vezes justifica essas hierarquias com base em argumentos religiosos, tem esse posicionamento mais conservador no tocante a essas hierarquias. Todos esses componentes perpassam o discurso de Ronaldo Caiado, e é por isso que ele se apresenta, ele fala com muita propriedade, já há muitos anos, como um representante da direita. Então, eu acho que ele é útil para nos alertar que essa ideia de ter políticos se apresentando como de direita não é uma novidade. Muito interessante esse ponto, né? Eu fui já algumas vezes, viu, Fabiana, a Goiânia, e aí vendo lá, tem mesmo até uma alternância no poder entre a família Caiado e a família do Pedro Ludovico, né? Que também tem vários monumentos, estátuas em Goiânia. Então, Goiânia também não tem essa renovação política, né? Que a gente, inclusive, vê que não tem em várias partes do país, né? E no caso de Goiás também, né? São famílias ali extremamente tradicionais que estão no poder e vão se alternando e funciona assim. Fabiana, eu queria aproveitar para reforçar com você que o Caiado, nessa mesma defesa que ele deu, dizendo que não tem nada de errado, e que você nos disse aqui que a expectativa é um placar até de 5-2, ele reforçou mais uma vez esse desejo, não é, de disputar a presidência da República. O interessante desse personagem é que ele está se colocando com muita antecedência. E essa antecedência também abre margem para mais desgaste, não é, Fabiana? Porque o nome dele já está colocado tão antes, então ele vai sendo escrutinado e desgastado com o passar dos anos. Afonso, mas a estratégia do Caiado é exatamente no sentido que a professora Maíra falou. É no sentido de que Goiás é um colégio eleitoral muito pequeno e ele precisa se tornar mais conhecido no país inteiro. Então, ele focou nisso, assim, ele acha que ele tem um discurso forte como representante da direita, ele acha que ele tem uma gestão bem avaliada, que o coloca como alguém com um exemplo de políticas públicas com resultados, né, especialmente na área de segurança pública, é uma bandeira dele, e o que ele precisa se tornar mais conhecido, ganhar apoios em outros estados, né, região Nordeste, conseguir fazer, né, esse périplo aí, essa pré-campanha tão antecipada justamente para isso, para se tornar mais conhecido e ganhar musculatura. Então, ele trabalha muito com esse foco de que, diferentemente de outros nomes já colocados aí, ele tem esse pouco grau de conhecimento no país inteiro. Então, acho que ele se antecipou tanto justamente nesse sentido. Óbvio que isso abre margem para desgastes, né? E já era esperado aí, né, que houvesse muitas investidas, muitas articulações, mas ele coloca na balança ali como se fosse uma estratégia acertada. E aí ele disse que, na entrevista coletiva hoje, ele reafirmou, na verdade, que o União Brasil vai anunciar a sua pré-candidatura à presidência da República, ele vai ter esse apoio oficial, esse respaldo oficial do União Brasil, em março do ano que vem, depois do Carnaval. Ele já vem articulando isso há muito tempo, ele participou muito diretamente, né? Ele faz parte da Executiva Nacional do União Brasil, participou muito diretamente na troca do Comando Nacional, né, na substituição do Bivar pelo Rueda, e vem insistindo nesse sentido do partido dar um respaldo para ele, já oficializá-lo como um pré-candidato,
possibilitar estrutura para ele fazer essas viagens nacionais, ter estrutura de escritório, atendimento, estrutura de avião para ele percorrer outros estados, para estar mais presente. Ele até falou que na campanha municipal, né, na campanha agora, ele estaria presente em outras cidades, acabou ficando muito focado em Goiânia, na região metropolitana aqui, por conta desse embate com Bolsonaro. Então, ó, a primeira tarefa de casa é sair bem no meu próprio estado, né, nos municípios mais importantes. Mas eu acho que ele quer intensificar isso, aí ele reafirmou que o partido tem essa disposição. Vale lembrar, o Rueda veio no dia da eleição também, segundo turno aqui para Goiânia, então, enquanto o Fred estava com o Bolsonaro, o Rueda estava aqui com o Caiado, e ele tem dito que vai ter essa garantia, esse respaldo do partido para lançar a candidatura dele. A partir do momento que eles oficializarem isso, aí ele quer trabalhar mais, percorrer mais os outros estados para tentar se fortalecer. Então, ele reafirmou hoje que ele fala, inclusive, que como ele acredita muito na reversão dessa decisão, que isso não vai afetá-lo politicamente, que ele tem esse respaldo do partido e vai intensificar muito mais essa pré-campanha a partir do ano que vem, depois do Carnaval.